Olá, estamos começando mais um podcast Síndico Net de olho no mercado. A proposta de hoje é falar sobre terceirização, principalmente no momento da contratação, ou seja, o que a gente vai trazer aqui para vocês é mostrar ali os pontos de atenção e por que é importante você fazer uma contratação assertiva e compatível com o seu condomínio. E mais do que isso, segura também, principalmente nessa parte aí da contratação. Isso porque a gente percebe que essa modalidade traz muitos benefícios para os condomínios. A gente vai falar um pouco aí sobre esses benefícios, essas vantagens aí que deveriam ser geradas aí para o condomínio, mas que muitos condomínios, alguns síndicos também acabam não absorvendo todos esses pontos positivos aí que podem ser gerados por condomínios, e vocês vão entender por quê. O primeiro ponto é que a gente percebe que existe ali um desalinhamento e uma má orientação do síndico em relação ao que de fato é a realidade daquele condomínio e os desejos dos moradores. Então o síndico precisa estar bem orientado e bem informado para poder saber lidar com esses desejos cada vez mais crescentes dentro do condomínio, e depois disso também, afinal, alinhar as expectativas com o que de fato é a realidade daquele condomínio. É outro ponto super importante que a gente vai falar aqui, sem logicamente esquecer também dos riscos que uma terceirização mal feita e com uma empresa com uma má contratação pode gerar para o condomínio. Então, para falar sobre isso, e como a gente está aqui nesse formato de olho no mercado, a gente sempre busca um player ali, uma empresa que seja referência no setor e que tenha um conhecimento profundo nessa área e que vem entregando ali cases de sucesso em condomínios para explicar um pouco para a gente como melhorar esses pontos que no nosso caso aqui tem sido muito evidente, né? E cada vez mais aí em condomínios, porque a gente percebe que a terceirização vem numa crescente aí. Isso, os nossos censos aí que a gente costuma fazer, vem apontando aí esse crescimento. O último, inclusive, que a gente fez, se eu não me engano, já estava ali, pelo menos em São Paulo, que é um pouco mais do que o do resto do Brasil, um número aí acima de 50% nos condomínios. Então, é algo que merece aí esse nosso papo, e por isso que a gente trouxe aqui, então, o Décio Tenório, que ele é diretor de relacionamento e condomínios do Grupo Souza Lima. Então, seja bem-vindo, Décio. Eu acho que você vai poder me ajudar bastante, ajudar todo mundo que está assistindo a gente aqui a explicar esses pontos que até então a gente nunca tinha trazido no Síndico Net, né, dessa visão de como fazer uma contratação mais assertiva dentro do condomínio. Perfeito. Ô Júlio, acho que a sua introdução foi fantástica, porque na introdução você já abordou os temas que mais preocupam, ou pelo menos deveriam preocupar, os tomadores de serviço aí na área de terceirização. Eu quero agradecer primeiro esse convite de estar com vocês aqui no Síndico Net. É uma referência na comunicação com todos os síndicos, administradoras, principalmente na Grande São Paulo, mas sobretudo também aí com expressão nacional. Você citou na tua introdução, já entrando no mérito, as vantagens, e é justamente aí que mora o perigo. Porque quem estuda um pouco a matéria de terceirização sabe que tem um pacote grande de vantagens, como o gerir a mão de obra, isso sai da folha imediata do condomínio e passa a ser da terceirizada. A entrega eficiente, que é a promessa de uma entrega de profissionais competentes e, sem exceção alguma, em propostas comerciais de todas as empresas, será dito que a entrega será eficiente. Então, os síndicos, pela necessidade do condomínio e sob a promessa de vantagem, e uma vez que essas vantagens são claras para o condomínio, ele corre alguns riscos. E aí eu já gostaria de entrar num mérito que é a segurança na contratação. Observe, hoje nós ainda vamos falar da segurança em eficiência, né? Mas a segurança na contratação, ela parte por um crivo que obviamente se puxa pelos documentos, mas tem uma pegadinha aí, Júlio. Tem uma pegadinha aí. Porque o que é comum, as empresas pedem, os condomínios pedem, administradoras e síndicos pedem todas as certidões negativas. Até aí, ótimo, exatamente isso que tem que ser. As certidões negativas, na grande maioria das vezes das empresas, elas vêm constando lá, negativa, ou seja, não deve nada, débito zero.
E aí, somente com certidões negativas, incluindo do Fundo de Garantia e do INSS, que são os dois principais riscos do condomínio para que assuma passivo trabalhista, quando o síndico e a administradora olha aquela certidão e ele vê negativa, ele já dá como tarefa realizada e submete a aprovação para o síndico, fala, olha, certidão estão em dia, pode seguir. Lamentavelmente, no mercado, a gente tem que ficar atento aos espertalhões, né? Então, existe uma modalidade hoje, realizada por algumas prestadoras de serviço pequenas e outras que já estão comprometidas aí com passivo, em que eles apresentam um CNPJ para contratação. Então, esse do contrato não vai ter problema nenhum. O CNPJ está lá alvo como a neve. Mas quando vai registrar o empregado, ele registra sob outro CNPJ, que aí é um nome muito parecido. Vamos dar um exemplo comum aí. Imagina que tenha uma Tenório Serviços. E aí a segunda empresa que vai contratar funcionário seja Tenório Serviços Limitada. Um adendo, um comentário, um traço separa dois CNPJs. A segunda empresa é o que registra os funcionários. E essa que registra os funcionários tende a ser a empresa que vai ser induzida ao quebra, que vai dar o problema no mercado financeiro. O síndico, não sabendo disso, ele contrata pelo crivo de certidões negativas, olhando o primeiro CNPJ, sem saber que talvez essa empresa possa ter um segundo. E isso é um risco que pode acontecer com qualquer um. Geralmente é uma pegadinha mesmo, né? Pegadinha. Isso daí a gente vê isso é de frequência. propósito. E muitos síndicos acabam não se atentando para isso. E as administradoras também, algumas, né? Esse primeiro CNPJ, geralmente ele é mais recente, né? Mas as empresas já estão num nível que elas conseguem apresentar um CNPJ mais antigo e limpo e ela ter dois CNPJs, porque esse é outro ponto também, né? Sim. Acho que o primeiro ponto é você saber, olhar ali, se você vê que aquele CNPJ não é compatível com os anos de atividade que aquela empresa diz que tem, talvez já seja um primeiro sinal de que tem algo ali, né? Você disse bem, é um indicador. Mas tem um jeito mais simples e objetivo de você já reprovar nesse crivo, que é... Primeiro, quando o fornecedor ele já pensa isso de forma planejada, os dois CNPJ nascem juntos, de forma que um será para estratégia comercial e outro será para operação. Então, toda vez que tem algum problema no mercado, ele vai se preocupando em trocar o CNPJ da operação. O outro fica aparecendo ainda para o mercado como limpo, como sem pendência. Existe um documento que os profissionais de RH, administradoras têm ciência, todo tomador, chamado CAGED. O CAGED é o Cadastro Geral de Empregados Admitidos e Demitidos. Toda empresa, todo condomínio tem que ter o CAGED. E toda empresa de terceirização tem o seu CAGED. Então, no crivo de documentações, já vai a dica, senhores. Quando pedirem as certidões negativas, peçam 2 documentos de suma importância para vocês compararem os CNPJs, que é a GFIP, Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia e Informação à Previdência Social, e o CAGED, porque ambos documentos têm o CNPJ dos empregados. E aí confere e compara com o CNPJ que foi apresentado das certidões. Se não é o mesmo CNPJ, exija da empresa as certidões negativas do CNPJ que está registrado aos funcionários. Se essa empresa não lhe entregar, você já no crivo, de forma simples, identificou que aquela empresa não tem condições de operar, porque tem pendência financeira no mercado. Boa, ou seja, não tem muito segredo, é mais uma questão de atenção e ciência, né? E ciência, porque muita gente não sabe disso, desconhece. Eles caem na isca de que o CNPJ foi enviado documentação e por si só está resolvido. E a gente tem acompanhado muitos casos. Júlio, só para você ter uma ideia, nós temos um departamento de M&A na companhia e quase que mensal, por volta de 10 empresas, batem na nossa porta para querer negociar a carteira, porque tiveram práticas que não foram condizentes com a lealdade no mercado, e agora estão querendo vender alguns contratos de prestação de serviço, porque já sabem que vai ter um quebra depois. Então, isso é comum que está acontecendo no mercado. Tem sido recorrente. São mais de 5.000 CNPJs de terceirização em São Paulo, mas você pode contar aí 5% saudável. A grande maioria
está apresentando algum problema. Essa parte do CNPJ eu não sabia mesmo, eu achava que tem isso, algumas, porque no meu condomínio rolou isso, apresentou um CNPJ ali que eu acho que é mais recente, não sei, então Também eu tem. não sei se essa também tem Também isso. tem. Então Não é que a tua avaliação... Não foi. Tá. Quando você comenta que CNPJ, vamos separar até para os atos criminosos, existem os amadores e os profissionais. O que abre um CNPJ, ele tá mais... o que abre um CNPJ novo, ele está muito mais num ato de desespero, porque já viu que o primeiro está todo comprometido, querendo salvar o próprio negócio, percebe-se nitidamente que não foi planejado. Então, nasceu uma empresa em 2000, agora em 2020 abre-se outra empresa, então ele está querendo zerar aquele passivo e está fazendo uma jornada. O planejado abre simultaneamente e já vai tratando isso. Então, tanto um quanto o outro são pontos de atenção. Deve ser observado. Entendi. Porque a conversa é simples. Para quem apresenta um CNPJ novo, o síndico, a administradora, olhando para o fornecedor, pode perguntar diretamente, mas o senhor está no mercado desde o nascimento dessa empresa? É só esse tempo? A resposta, ele fica numa sinuca de bico, porque ele tem que, para ganhar o serviço, mostrar a experiência. Se ele confirma que ele está no mercado só nesse período, ele tem um ponto negativo no crivo operacional, porque não tem tanta experiência. Então ele precisa dizer qual é a experiência dele. E quando ele dizer qual é a experiência dele, ele tem que provar que ele tem essa experiência através de qual empresa. E aí o CNPJ do período passado vem para a mesa para ser fonte de consulta novamente. Perfeito. A gente vai falar de outras pegadinhas aí também que com certeza existem, né, e merecem atenção, mas essa checagem também de certidões, isso não é feito só na contratação. Não. É feito também durante a prestação do serviço, ali aqueles meses que vão decorrer ali pós-contratação, né? Você disse bem. O que acontece é que depois que contratou, você tem um documento que é o que a gente chama de monitoramento. Porque a relação de um empregador, ele tem primeiro os salários, depois os encargos sobre salários e os tributos federais, que tributos federais dificilmente chegam ao síndico como reflexo, ao tomador, ao condomínio. Mas tributos salariais, como INSS, fundo de garantia, todo encargo trabalhista, isso fica numa conta do passivo. Então, se o condomínio, na qualidade de contratante, não monitora isso no período, é o que a gente chama no mercado de poupança negativa. Ele vai somando uma poupança negativa. Lá na frente, essa conta volta para ele. A conta chega. Qual é o monitoramento que se faz? Primeiro, é um critério padrão. Todas as empresas têm por obrigação de mandar a comprovação dos documentos, sempre com referência ao mês imediatamente anterior. Exemplo, prestei serviço agora no mês de fevereiro. Já estamos em março. Agora em março eu vou mandar a fatura de março para o meu cliente, eu mando toda a documentação de fevereiro relacionada aos pagamentos de salários, mando a guia de recolhimento da Previdência Social e mando a guia de recolhimento do Fundo de Garantia. A guia do Fundo de Garantia ele tem o RE, que chama Relação de Empregados. E aí a administradora, o síndico ou um gerente predial, o zelador, pode ter isso como tarefa, toda vez que chegar essa documentação, checar se todos os funcionários que prestam serviço ali no condomínio estão naquela lista. Uma vez que está confirmado, tem que ter assinatura do primeiro crivo. Vamos pensar numa esteira aqui. O primeiro crivo pode ser o gerente predial, então ele assina. Aí o segundo vai passar para a administradora ou o síndico, aí o critério o síndico define, que também tem que ter mais uma assinatura de crivo, porque à medida que 3 fiscalizam, a tendência é que qualquer possível erro seja identificado. Então, depois que no início se contratou correto, fez o crivo do CAGED e o crivo do CNPJ das certidões, é o mesmo, no mês seguinte a empresa manda a documentação do que pagou, porque tem isso. Depois do primeiro mês da prestação de serviço, confere se condiz com o CNPJ que contratou. É o mesmo? Aí agora é estabelecer monitoramento. E o ideal é a cada 6 meses, certidão é pública, se o condomínio está acompanhando as guias de recolhimento mensal, a cada 6 meses, numa consulta pública, se entra no site dos órgãos competentes e se emite a certidão para aquele CNPJ. Não emitiu, pede justificativa para a empresa. Boa. Porque certidão, não vamos trazer isso como rigor excessivo.
Nós já tivemos caso de um PIS/PASEP numa guia de recolhimento ser colocado de forma errada em outro empregado e impedir uma certidão. Aí, para público, a certidão só sai como não foi possível. Mas uma visita de um preposto da empresa da área de contabilidade ou jurídico no órgão competente já libera isso e 2, 3 dias depois a certidão está emitida. Então, o monitoramento é muito importante, Júlio. E nós estamos ainda falando sobre segurança na contratação. Exatamente. Então, tem o primeiro jurídico, né? A gente consegue fazer um checklist, uma lista rápida desses riscos e pegadinhas aí no momento da contratação? Sim. É um critério que seria ideal até para os síndicos tratarem com administradoras. O exemplo disso é todos os documentos aí de certidões negativas, tanto de impostos federais, tributos municipais, que tem o ISS. Para prestação de serviço não se aplica estadual, não tem ICMS, só tem os federais e o municipal. E todas as certidões que emitem sobre encargos trabalhistas, que é Previdência Social e Fundo de Garantia. Passou disso, o GFIP, da guia da folha de pagamento, pelo menos a macro da empresa, considera que seja um condomínio do Júlio que está contratando agora a empresa que o Décio representa. Então, eu ainda não tenho relação de funcionários do teu condomínio, mas eu posso te mandar o CAGED, que eu mostro para você, como contratante, que este CNPJ do CAGED é o mesmo que eu estou te mandando na proposta comercial, que é o que vai registrar os funcionários que nós vamos contratar para trabalhar no teu condomínio. Partiu disso, tem um outro documento não menos importante, que é uma pesquisa Serasa com muita propriedade, para saber se tem protestos, qual é o percentual financeiro, qual é a indicação que o mercado fala sobre comportamento financeiro deste prestador de serviço. Porque se o risco lá para o Serasa estiver alto, é porque ele carregou um histórico de inadimplência. Se carregou um histórico de inadimplência, aí para o síndico e para nós, que não precisa ser tão investigativo, aí é interrogação. Interrogaçãozinha. Por quê? Tá com tantos... não consta protesto, não constam nenhum outro apontamento, mas naquele momento o rate financeiro dele está muito baixo. Tem algum indicador de inadimplência. Isso é um ponto de atenção. Então, em checklist são essas certidões, o CNPJ do CAGED, o rate financeiro de uma instituição que tenha credibilidade na pesquisa e, não menos importante, checar a saúde financeira da empresa através de balanço patrimonial ou balancete, para que se faça uma avaliação da tendência dessa empresa nos últimos anos. Porque você busca uma empresa que tem no mercado, empresas grandes, com nome grandes, mas em que 2000 ela faturava 1 bilhão por ano, e agora em 2022 se fatura 200 mil. Já imaginou essa curva, Júlio, de passivo trabalhista numa empresa que faturava 1 bi e hoje fatura 200 mil? E esse passivo foi resolvido como? Considerando que para que o funcionário reclame, ele tem liberdade de reclamar 2 anos depois que ele sai. E depois que ele sai, ele pode reclamar os últimos 5 anos de trabalho, envolvendo como corresponsável o condomínio que tomou esse serviço na ocasião. Eu conheço, isso, né? Temos cases, eu conheço muitos síndicos que, óbvio, não vão querer se expor, mas podem relatar que pagaram muita conta por quebra de empresa. Esse é um dos motivos que a gente até trouxe aqui esse tema, porque é o que a gente vem percebendo, né? O quanto esses condomínios e síndicos têm sido pegos aí de surpresa e que chamou a atenção da gente a ponto de criar esse papo aqui, trazer você aqui para explicar para a gente, né? Bom, a gente falou um pouco aí e acho que de uma forma bem interessante, sobre a questão de riscos, né? Sim. Vamos entrar agora naquela questão que eu achei super interessante e que é o que a gente vem percebendo, né, no mercado, que é o síndico, então, ele faz ali aquela contratação e, naturalmente, principalmente agora, depois da pandemia, a gente começa a ver esses síndicos sendo bombardeados e requisitados cada vez mais por moradores pedindo mais isso e mais aquilo e tal. E isso tem a ver, sim, com a terceirização, porque a terceirização ela vai criar a base ali, aquela equipe que vai atender aquele condomínio. Pode contribuir muito, né? Exatamente. Então, e eu acho que isso tem muito a ver com a contratação. Sim. Sabe? Eu acho que é naquele momento que o síndico, para fazer uma contratação assertiva, ele tem que, então, ter um mapeamento correto
daquele condomínio, entender as reais dimensões e necessidades do condomínio para que ele também esteja bem informado e que quando vier essas demandas de moradores, ele saiba, às vezes até com a ajuda da administradora e da terceirizadora também, lidar com essas demandas, né? Faz sentido isso para vocês? Total sentido, Júlio, total sentido. E apenas, ainda no ponto anterior, só para fechar, e você aqui, Síndico Net, tem muita matéria de conforto. Vale lembrar que nos últimos 10 anos a crescente em síndicos profissionais foi algo fantástico, né? Muito. Em um dos eventos que nós estivemos juntos, eu fiz até uma analogia para ilustrar a questão dos síndicos. Eu disse o seguinte, falei, os síndicos, vocês são jogadores, estão no campo. Para mim é tudo camisa 10. Só tem uma diferença no campo em que eles jogam, né? Não tem plateia, só tem juiz. E aí o síndico jogando num campo que só tem juiz, de vez em quando alguém que na plateia é juiz quer tirar um cartãozinho vermelho e dar para o síndico também. Perfeito, a analogia não podia ser melhor. A analogia é para dizer o seguinte, que escolheu ser síndico, parabéns, é um desafio enorme, mas faça a lição de casa direito, porque o síndico, nós sabemos, todos sabem, que responde cível e criminalmente pelo prédio. Então, essa contratação segura, ele vai preservar, inclusive você, síndico, de não ter efeito colateral depois, por não ter acompanhado de maneira correta e feito o crivo certo. Né? Daí exatamente, tem até um outro ponto aí que a gente vem batendo um pouco na tecla, que é a importância de um seguro de responsabilidade civil no nome do síndico mesmo, para resguardar ele desse síndico. Júlio, você foi ótimo na sua observação, a gente acaba passando desapercebido. Ainda no tópico 1, também tem as garantias, que você citou é garantia. Como síndico, tem a garantia de que a empresa, porque ele faz o crivo de documentação, indica para ele, a empresa tá ótimo. Mas e qual é a garantia agora? Né? E aí você citou com propriedade, seguro de performance, seguro de responsabilidade civil. Então, primeiro, a saúde financeira da empresa, naquele tempo presente, vamos conjugar o verbo correto, ela está saudável, ela tem que garantir que permaneça saudável. E para isso, a pólice de seguro, que é possível hoje, de forma em que é uma relação de 3, né, onde o fornecedor contratado, ele é o contratante do seguro, o ambiente segurado, ele é sobre algum risco inerente à atividade da prestação de serviço, por algum funcionário, seja do facilities ou da prestação de serviço, e o beneficiário é o condomínio na relação de contratante desse prestador de serviço. Então, as certidões negativas e um seguro dentro do contrato de prestação de serviço, garantindo isso no contrato, vai dar o conforto para que essa empresa agora vá discutir o próximo ponto que nós vamos falar, que é sobre eficiência, sobre entrega. Boa, exatamente. Não, bem lembrado, essa questão não deixa de ser mais uma garantia mesmo para o condomínio e para o síndico também. Né? Bom, então entrando agora de fato, né, nessa questão que é um pouco mais subjetiva até, mas é muito importante ter essa diferenciação e essa noção do que é necessidade, o que é desejo e depois disso também o que é de acordo com aquela realidade, alinhar as expectativas também em relação aí aos moradores, né? A gente estava falando até de um possível mapeamento naquele momento ali de contratação. Né? A empresa de terceirização, nesse caso, pode ajudar nisso, porque vocês são os especialistas. Então, nada melhor do que vocês dizerem para os síndicos, né, para aquele condomínio, qual que é a equipe correta, quais são as possíveis demandas que eles podem ter ou não, o que funciona melhor, os cases que vocês têm também. Sim. É um diagnóstico praticamente. Exatamente isso. Você usou a palavra, Júlio. Eu diria o seguinte, o síndico ele vive sob um efeito cascata. Por quê? Ele vem numa pressão, muitas das vezes de moradores ou de um conselho, e vamos aqui imaginar um síndico que acaba de assumir um condomínio. Então ele acaba de assumir, se o modelo já é terceirização, já existe. Se o modelo de sindicância, seja profissional ou orgânico, ele já existia, não é algo novo, não é um condomínio lançado agora, então ele já carrega consigo, ou pelo menos ele absolve, todo um histórico de problemas que passou. E se ele está ali com uma oportunidade de ser síndico, consequência de um fato novo.
ou o anterior não quis segurar essa responsabilidade, ou não foi eficiente, e aí vem um síndico com promessa de procurar conciliar os interesses e resolver o problema. E quando olha para o campo da terceirização, um dos maiores erros que eu vejo, e é grande, não é pouco não, Júlio, é que muitos, eles assumem uma cadeira de síndico, eles observam aí o escopo de trabalho, não pede a consulta do especialista, eles divulgam para o mercado uma cotação baseada no que está acontecendo. E aí vamos fazer aqui uma avaliação muito simples. Se vem uma série de problemas acontecendo naquele escopo, e não fez a consulta de um especialista para fazer um crivo técnico, está eficiente, é só uma questão de ajuste de escala, de horário, e ele solta para o mercado, a tendência de você só trocar uniforme e ter os mesmos problemas é o mesmo. Tem até um comentário que eu costumo dizer na companhia, dizer o seguinte: os problemas são os mesmos, o que a gente tem que buscar é solução nova para os velhos problemas. Sim. E na contratação, para ser eficiente, existe 3 ferramentas, digamos assim, que é de fundamental importância. A primeira é o diagnóstico. Então tem que emitir um diagnóstico da empresa especialista, tanto do ambiente de segurança física, barreiras, segurança perimetral, contingente, escopo, quantidade, avaliado por demanda do condomínio, controle de acesso, tecnologia, o que tem e o que não tem, fazer uma avaliação macro, e das atividades de facilities, quais são as ocorrências, o que demanda, o tempo do condomínio, por exemplo, tem um condomínio recém-implantado, 3, 4 anos, não, esse já carrega 30 anos de existência, um é um X de manutenção, outro é outro X, tudo isso está dentro de um diagnóstico prévio. Depois do diagnóstico, tem outro documento não menos importante, é revisar. E aí eu vou trocar a palavra, vou dizer elaborar, porque nós temos visto isso na prática, que muitos não têm, manual de normas e procedimentos específicos. Então você tem o diagnóstico, manual de normas e procedimentos específicos, para ir depois conversar com o tomador de serviço, síndico, conselho, administradores, e discutir a eficiência nessa operação. Porque a gente tem muitos cases que exatamente aí identificamos algumas necessidades de mudança, aí de verdade necessidade, e nem sempre isso impacta em mudança severa em custo, às vezes é um ajuste fino, ou uma automação resolve, ou uma tecnologia resolve, e por incrível que pareça, até procedimento resolve. Eu me recordo de um case que o porteiro, tinha muita queixa de um porteiro no condomínio pequeno, de pequeno eu digo de poucos moradores, mas tinha piscina, 2 elevadores e uma queixa de uma portaria só 24 horas, de que o porteiro estava desatento, o porteiro não conseguia atender a demanda, e sempre uma crítica para trocar o porteiro. Nós pedimos para fazer uma avaliação. Quando a metáfora que eu faço do porteiro é que ele é o condutor do veículo, né? Então, para entender a explicação, quando nós chegamos lá, o time técnico de qualidade, ele percebeu que o para-brisa estava fechado. O câmbio estava no banco de trás e não tinha 2 retrovisores, mas tinha uma exigência enorme de que ele pilotasse correto o carro. A metáfora se aplica porque quando nós olhamos que ele estava com problema de visibilidade, não tinha câmera de apoio e até a operação do sistema de interfone estava longe do manuseio dele natural, uma visita de um chefe de manutenção customizou aquilo para ser como um operador, como um condutor, e os problemas com o mesmo porteiro diminuíram praticamente 90%. Os 10% está dentro realmente da performance por ser humano. E a correção foi em procedimento. Então quer dizer que é possível, né? Nesse caso vocês também entram nessa parte aí de fazer possíveis adequações e ajustes ali no ambiente de trabalho aí, no caso, aí dentro do condomínio, né? Exato. Isso daí, interessante. O que é feito? Você tem exatamente uma foto real do seu condomínio. E cada condomínio, o CNPJ condomínio, ele é macro, então condomínio é um número grande, você citou com muita expressão. Mas cada um tem uma particularidade. E cada particularidade desse condomínio tem que ser avaliado pontualmente, para que aí se faça essa apresentação. Olha, vamos dar um exemplo aqui de percentual. A contratação que o condomínio está fazendo com relação à segurança física, ela não representa 100% de controle de eficiência, nunca. Porque isso é integrado. Tem que ter automação, tecnologia e procedimentos.
além da pessoa física. Essa automação Sim. pode ser até parcial ou total de portaria remota, por exemplo, que é uma outra questão. Se avalia risco, se avalia performance, se avalia a situação do condomínio. Então, isso é feito preventivamente. Então, o condomínio até, às vezes, na velocidade que a demanda exige, que a pressão nesse efeito cascata vem trazendo para o síndico, ele faz as cotações no mercado. Como balizador de preço, ok, mas não pode seguir na responsabilidade de um síndico novo a tomada de decisão sem exigir do fornecedor a responsabilidade técnica, que é uma avaliação prévia e atestado pelo fornecedor dizendo esse escopo atende, o que tem atende, e se não atende, não atende. Por quê? Porque esse documento emitido por um fornecedor vai trazer respaldo para o síndico, tanto técnico quanto jurídico, de questões de responsabilidades. Boa. Não, super importante. Então, acho que está muito em linha com Sim. o que a gente vem enxergando como possível solução e até uma forma de prevenir esse tipo de situação que acaba desequilibrando ali o ambiente dentro do ambiente de trabalho, a qualidade de vida dentro daquele condomínio. Então é legal ter essa participação ali da empresa de terceirização, ajustando ali os ponteiros para que isso ocorra de uma forma harmoniosa, né? E se resolva aí os problemas. Bom, e acho que tem um ponto também que aí está mais relacionado à segurança, tá? Mas tem tudo a ver ainda nessa linha que a gente fala aí de a real necessidade, as expectativas e o enquadramento daquele condomínio para um contrato que seja compatível de uma terceirizadora, né? Sim. E quando a gente fala de segurança, onde que você enxerga os possíveis gargalos ali dentro do condomínio e onde você vê ali as maiores falhas e riscos até para a segurança nos clientes de vocês, por exemplo? Júlio, a pergunta foi objetiva e muito importante. Sem medo de errar, 80% dos problemas de segurança num condomínio está no controle de acesso. O controle de acesso é onde você entende que tem o maior Vamos risco. imaginar controle de acesso como um departamento, tá? Como é Tá. que opera esse departamento do controle de acesso? Então, eu tenho aí uma necessidade de ter uma automação, nós temos uma necessidade de ter treinamento, nós temos uma necessidade de ter procedimento, nós temos uma necessidade de ter disciplina. E as estatísticas nos dizem, comprovado por segurança pública, que acessos a condomínios estão muito mais pelo controle de acesso, pela portaria, seja de garagem ou de pedestre, do que saltando muros. É uma invasão. Uma invasão, algum ponto vulnerável num outro local. Então, isso já indica em que o controle de acesso é um ponto. E outra estatística também que o propriedade defende, que 50% desses acessos é problema de mão de obra que não está engajado e treinado para operar. Os outros 50% são provocados por indisciplina de condôminos, que também é um desafio grande para o síndico. Super. Então, quando nós vamos atuar nesse campo, nesse quesito do controle de acesso, hoje tem ferramentas muito eficientes para realizar o controle, mas vai depender muito do síndico ter força para colocar os condôminos em disciplinas. Por quê? À medida em que o condômino ele é tirado da área de conforto dele para passar por um controle de acesso, são os problemas que o síndico administra. E duas palavras que não se misturam, é segurança e conforto. Quanto maior conforto o condômino quer ter, mais difícil vai ser de operar o controle de acesso com segurança. E é fato, Júlio, alguns condôminos querem que do seu condomínio, para benefício, seja como um hotel. Ele chega e já seja atendido logo pela recepção, o que não se aplica para um condomínio. E aí as regras do controle de acesso têm que ser muito fiéis no cumprimento. Tem uma técnica para implantar um procedimento como esse. É discutir, primeiro, a eficiência, se provar a eficiência da ferramenta. Treinamento da mão de obra, isso é uma lição de casa obrigatória das empresas prestadoras de serviço. E a disciplina para os condôminos, apesar de ser uma lição de casa do síndico e da administradora, uma empresa eficiente, ela pode contribuir muito, marcando uma reunião com eles, com os condôminos, de preferência que haja quórum, para fazer a apresentação da ferramenta, trazer umas estatísticas até de segurança pública,
do que acontece no mercado, as invasões de condomínio, aonde foram os erros que facilitaram essa invasão, e aí sustenta aquela estatística sobre treinamento de mão de obra e sobre indisciplina de condômino, com cases reais, reportagens que estão abertas aí na mídia, para que haja uma conscientização dos condôminos. Então, para materializar isso e que o controle de acesso seja eficiente, tem uma jornada aí que não é um desafio fácil para o síndico, mas tem que ter a conscientização dos condôminos e considerando lá no nosso primeiro tópico que o síndico responde civil e criminalmente pelo condomínio, ele tem que ter força para pôr em execução os procedimentos de segurança, porque a falha, depois alguns serão responsabilizados, entre eles o síndico e o prestador de serviço. E acho que tem um ponto aí importante também, que o síndico não resolve isso também numa tacada só. Não. Não vai ser ali naquele momento, então, que vão ser estabelecidos os procedimentos, vai ser feita essa palestra, toda essa parte aí de instrução e educação mesmo dos moradores. Isso tem que ter uma frequência. Olha só. E no caso, o que você acha dessa frequência também? A cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 3 meses? Como que vocês lidam também com essa questão? Tem um ditado muito popular e conhecido desde a época das nossas avós, que dizia o seguinte: o pau que nasce torto, morre torto, né? Observa como é importante a contratação e a terceirização, ela pode contribuir muito. No início de uma contratação de uma empresa especialista em terceirização, eu vou te dar um time ideal. Nos 30 primeiros dias de uma implantação de um condomínio, se avalia todos os riscos na prática, já foi feito um diagnóstico antes, e aí nós vamos para a execução. Avalia todos os riscos, customiza procedimentos, para que de 31 a 60 dias coloque em prática normas e procedimentos, ou altere, ou instrua. Mas nesse time é importante marcar uma palestra de conscientização com os condôminos. E dentro desses 90 dias, por exemplo, 60, 90 dias, é importante que esses 3 itens sejam obedecidos dentro do condomínio. Passou disso, a cada 1 ano, é importante gerar uma nova conscientização com os condôminos. Mas, mensalmente ou bimestralmente, os alertas do que acontece no mercado, algumas coisas, algumas práticas, é sempre importante as empresas prestadoras de serviço contribuírem nessa comunicação. Não para pôr pânico, mas para trazer alerta. Um exemplo, um condomínio de grande porte, que eu fui fazer uma visita, e esse condomínio aqui na região de Osasco, ele tem um anexo com shopping, e tem controle de acesso, é seguro, mas eu saí para o shopping porque a minha reunião atrasou um pouquinho, e quando eu entrei no shopping, num carro de alto padrão, com vidro aberto, no estacionamento, eu vi uma senhora, e com joias, no celular, ali conversando no celular, e com certeza ela estava aguardando alguém, ou estava terminando a ligação, para ou entrar no shopping ou entrar no condomínio. Eu não sabia exatamente onde ela era. Então, eu aproveitei aquele momento vulnerável dela, e eu percebi que ela estava na ligação, eu tirei um cartão meu, e dei um cartãozinho para ela. Falei, sem nenhuma ofensa, desculpa incomodar, mas eu recomendo que a senhora feche o carro e ou entre no shopping ou no condomínio, porque a senhora está extremamente vulnerável. E é a isca que vai acontecer algum problema, ou ela mesma vai ser vítima de segurança. Então, detalhes como esse, que a gente poderia trazer aqui, vários cases, acontece o tempo todo na porta do nosso condomínio. Quantas vezes, se vocês como usuário, eu como usuário de condomínio, e pela especialidade, eu tenho um olho clínico. Então eu vou fazer uma visita para um amigo, vou buscar uma filha num outro condomínio. Então sempre a gente, não querendo ver, vê. Porque você olha o que... muitos... A gente olha, por exemplo, o condômino, que não contribui com a operação do condomínio, e ele fica com o portão entreaberto enquanto ele atende alguém, se despede ou recebe, deixando totalmente vulnerável. Às vezes fica até conversando. E batendo papo, totalmente vulnerável. E eu acho que é muito da gente mesmo, né? Em termos gerais, assim, digo nem só do brasileiro, mas isso de fato realmente acontece, né? O condômino gentil... Né, e o ser humano, ele acaba agindo só quando de fato acontece algo. Remediando, né? Quer dizer, ele acaba deixando, tipo, comigo não vai acontecer, né? Todo mundo acaba tendo um pouco desse comportamento e aí aquele condomínio só
toma uma medida mais drástica ou todo mundo se atenta e vai seguir ali os procedimentos depois de passar por um susto Exatamente. ou algum tipo de ocorrência, né? Então, uma ocorrência muito comum no condomínio é o condômino amigo. Sabe aquele gentil? Você está chegando pedestre, isso acontece muito na área centro, nessas áreas de grande circulação de comércio, tem muito condomínio, que não se precisa tirar o carro para nada, tudo se resolve. Então o condômino ele sai para realizar alguma coisa e volta. Na volta, ele percebe que alguém vem na direção para entrar no mesmo condomínio. Ora, hoje, o mundo está tão corrido que você não conhece os seus vizinhos, todo mundo, não conhece. Então o que acontece? Às vezes a gentileza é a gentileza para o ladrão. Que alguém está se aproximando, eu vou entrar, e ele já permite o acesso. E depois que está acesso, e muitos condomínios por estrutura, tem a guarita entre os dois portões. Porém, o vidro da guarita aberta, com o porteiro ali, extremamente vulnerável, até para trocar uma correspondência e etc, etc. Então, se num gap desse, o ladrão entra junto com o condômino amigo que liberou o acesso, ele já tem a primeira facilidade de entrar e, sob manuseio de arma de fogo, ele já está em cima do porteiro para abrir o segundo portão e colocar toda uma quadrilha para dentro do condomínio. Isso é muito frequente. Ele é frequente. É frequente. E é uma situação delicada também, porque a gente vê muito morador. Não é uma situação fácil também, né? Não. Você falar para o outro, olha, aguarda, porque a gente tem aqui normas, enfim, eu tenho que entrar e depois você... para muitos isso não é... E fazer isso de um jeito gentil é difícil também, né? O desafio é grande. Vocês têm alguma orientação para esse tipo de situação exato, assim? Sim. Como que o morador deve se portar e falar com essa pessoa que está... Nós somos brasileiros natos aí, e essa cultura nossa latino-americana aqui é de estar próximo, né? De se aculturar, enfim. Então, por isso que torna mais difícil o cumprimento desse procedimento. Mas em palestras de conscientização para condôminos, nós trouxemos cases de acesso a condomínios, até sem muita exposição, mas dando um alerta até de alguns atos violentos a condôminos por conta dessa vulnerabilidade, para fortalecer um pouco mais que o atendimento, a resposta, ela deve ser educada e cortês, porque tem um princípio de segurança. Não é reconhecido, por exemplo, uma coisa é eu ver que o Júlio está caminhando, é meu vizinho, eu já conheço. Outra coisa é estar se aproximando de uma pessoa que eu não conheço. Então, se essa pessoa estiver se aproximando e já estiver muito próximo, a orientação que nós damos por condômino é deixar que essa pessoa faça o acesso primeiro. Aborde primeiro. Então, em vez de você passar pelo constrangimento de entrar e praticamente fechar aquele portão no condômino, agora, então, você retarda um pouco mais o teu acesso para que essa pessoa faça abordagem. Salvo o seu sentimento de que talvez você seja vítima. Porque essa pessoa está se aproximando e eu posso ser uma vítima. Então, assim, é mais um motivo que você tem para não ser gentil. Pode ser educado. Do ponto de vista de entrar, falar, o senhor me desculpa, é procedimento, vou fechar o portão, o senhor interfona para o porteiro. E aí, Júlio, onde a necessidade da ferramenta de controle de acesso, ela é cada vez mais necessária e obrigatória no condomínio. Alguns condomínios que nós implantamos o sistema torniquete, que é porta giratória, e ele entra, e ele é individual o acesso, esteticamente é bonito, a estrutura foi modificada para isso, e cada condômino, por mais que entre todo mundo conhecido, ele tem que acessar ou por reconhecimento facial ou por biometria, ainda que seja por um tag, mas ele vai acessar individualmente, e isso ele corta agora o momento daquela crítica de o meu vizinho é mal educado, você foi muito grosso, e já cria uma animosidade. É uma automação obrigatória. Então a tecnologia veio para contribuir e para trazer justamente esse poder de manobra que é muito eficiente. Sim, sim. Legal. Evita aí essa carona que é muito comum, né? Exatamente. Então, legal, Décio. Eu acho que a gente cobriu aí muitos pontos que a gente gostaria mesmo de abordar, que são críticos, né? Então, a gente começou falando de segurança. Na contratação, a gente falou na segurança também agora, né? No dia a dia dos moradores. Na prestação, né? Na prestação. A gente falou desse alinhamento, né, do síndico estar bem informado com as reais necessidades e como fazer uma contratação para ter um contrato compatível com aquele condomínio. E acho que a gente englobou aí muito desses principais problemas aí que acabam tornando
essa modalidade de terceirização algo que não é benéfico para o condomínio. Sim. E que poderia e tem tudo para ser super gerar benefícios e vantagens para o empreendimento. Tem algum ponto a mais que a gente não abordou, que você acha que, ou algum recado que você queira dar para a gente fechar o nosso papo aqui? Tem um adicional que é muito importante, que é apenas o crivo de tudo que nós conversamos. É comum no mercado da indústria, no mundo corporativo, nós termos um documento chamado SLA, ou em português ANS, que é Acordo por Nível de Serviço. Os condomínios, hoje tem muitos condomínios já maduros, mas é um percentual muito pequeno. E o que é o acordo de serviço? Depois de todo esse trabalho de diagnóstico, de mapeamento, de determinar procedimentos, a empresa vai se comprometer com uma entrega. Então, nós vamos se comprometer com aquela entrega. E aí nós definiríamos uma métrica dentro desse documento, que aí é o acordo por nível de serviço. Define-se uma métrica de tempo de resposta, por exemplo. Quanto tempo a empresa se compromete a fazer a reposição do auxiliar de limpeza, do porteiro, do manobrista. Então, a empresa estipula um tempo médio para isso. Geralmente, contratual da maioria das empresas é 2 horas, é até 2 horas. E aí, outros critérios de atenção, critério de controle de acesso, eficiência no cronograma, cumprimento de tarefas, lista dentro de uma métrica. E aí define KPI, que é colocar o peso pelo não cumprimento daquela entrega. Então, vamos dar um exemplo. Olha, a empresa não cumpriu, tem um peso que é um ponto negativo. Segundo não cumprimento naquela semana, só para ilustração. Isso pode ser por dia, por semana, por mês. Aí o tomador discute com o prestador. Mas definindo, às vezes, as métricas, coloca um peso em percentual de risco financeiro para a prestadora de serviço. Um exemplo, olha, você somou aqui no mês 5 pontos negativos. Os seus 5 pontos negativos levou o desconto de 1% da fatura mensal. Isso é conhecido como SLA, e essa regra, ele mantém o nível de entrega elevado. E os condomínios precisam se atentar a isso, que é uma realidade no mundo corporativo hoje, e para condomínios faria total diferença entre controle de eficiência. Uma vez que fez todo esse crivo, e aí tem o controle dessa eficiência, isso é manter nivelado o nível do serviço durante meses na prestação de serviço. Legal. Não, super válido, importante. Mais esse item aí de contrato aí com a prestadora de serviço. Geralmente é feito um aditivo contratual desse anexo, porque depois dos 90 dias a empresa tem conforto para discutir com muita franqueza a realidade do condomínio. Nós falamos sobre realidade e necessidade, é discutir a realidade, porque senão o SLA discutindo previamente, ele se torna um desejo. Como é que nós vamos discutir algo que a gente não conhece ainda a operação? Aí é desejo. Esse desejo é possível que se torne realidade. Depois dessa Você equaliza ele ali depois de 90 dias. Tá, super válido também. É isso. Então, legal, Décio. Acho que foi super válido, útil. Eu aprendi muito também. Bacana, eu acho que para quem quiser conhecer um pouco mais o Grupo Souza Lima, no Instagram, por exemplo, que eu costumo acompanhar, é @Grupo Souza Lima. Se eu não me engano é isso, mas é fácil de achar também. E é sempre bom aí ter você aí perto aí da gente, perto dos síndicos aí para auxiliar nessa questão. Júlio, eu agradeço todo o time Síndico Net, ao público, síndicos, administradores, gerentes prediais, toda essa família que aí vivem, trabalham e persistem aí, comprometida em condomínio. O Décio, o Grupo Souza Lima, está à disposição. Parabéns a vocês, que é um desafio sempre enorme. Nós estamos em evolução constante, sempre aprendendo também, né? As tendências, as mudanças do mercado, nós vamos acompanhando. É uma empresa que realmente se preocupa muito com isso. E eu quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês, me senti muito honrado pelo convite. Legal, muito bom, excelente. Bom, obrigado a vocês também que participaram aí desse nosso podcast De Olho no Mercado, quando ele é bem direcionado ali para serviços mesmo. E a gente se encontra então no próximo podcast do De Olho no Mercado do Síndico Net. Obrigado.